Pessoal, nessa questão aqui temos o seguinte: para desativar certo artefato explosivo, um policial treinado deve digitar uma senha composta de 4 algarismos distintos, dentre os 10 disponíveis. Considerando que, ao digitar incorretamente uma possível senha, o artefato não exploda e que, em média, cada tentativa de acertar a senha dure cerca de 5 segundos, responda: se não forem digitadas senhas repetidas, em quantos minutos, no máximo, o policial desativará o artefato explosivo? Então, a gente precisa aqui, quando ele fala no máximo, o tempo máximo seria eu tentar da primeira senha até a última senha, né? Então, eu preciso descobrir quantas são as formas possíveis, né, de formar uma senha com 4 algarismos distintos, de 0 a 9, totalizando 10, né? Tá bom? Então, aqui eu vou usar os algarismos, né? 0, 1, 2, 3 até o 9, ou seja, totalizando 10 algarismos para a gente formar uma senha de 4. Então aqui eu tenho assim o primeiro dígito, né? O segundo, o terceiro, o quarto. Bom, então esse probleminha aqui a gente resolve pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? Lembrando que ele falou distintos, né? Então eu não posso usar o mesmo algarismo, tá certo? Então aqui significa o seguinte, né? Para a gente formar o primeiro dígito aqui, eu tenho 10 possibilidades, que é de 0 a 9. Inclusive o 0, né? Eu poderia colocar o 0 aqui, tá? Porque nesse caso eu estou formando senha e não um número exatamente de 4 algarismos. Aí seria diferente. Então o 0 ele pode entrar nessa primeira posição. Então aqui na primeira posição temos 10 possibilidades. Se por acaso você colocar o 2, né? Restam apenas 9 possibilidades para o segundo dígito. E aí, vai que você coloca, por exemplo, 0, você testa com 0, sobram 8 possibilidades. Colocando, por exemplo, 9, né? Então aqui para o último algarismo sobram apenas 7 possibilidades. De forma que eu tenho 10 possibilidades para o primeiro dígito, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e 7 para o quarto. Então o total de possibilidades é a multiplicação das possibilidades. Então aqui, se eu multiplicar aqui, eu obtenho todas as possíveis senhas que eu consigo formar com os algarismos de 0 a 9, né? Senhas com 4 algarismos. Então, fazendo essa continha aqui, essa multiplicação, isso vai nos dar 5.040, tá bom? E aí o seguinte, esse é o total de senhas, né? Então, qual é o tempo máximo que eu vou ter para testar todas as senhas, né? Qual é o meu tempo máximo? Significaria que eu teria que testar todas uma por uma. E aí ele nos diz que cada tentativa, né, de acertar a senha dura em média, dura cerca de 5 segundos. Então eu posso pegar esse resultado aqui, esse total de senhas, se uma senha dura 5 segundos, 2 senhas dura 10, 3 senhas dura 15, então 5.040 senhas vai durar 5.040 vezes 5, né? 5.040 senhas vezes 5 segundos. Né? Se a gente multiplicar isso aí por 5, fazendo as contas aí, a gente vai obter 25.200 segundos, tá bom? Mas isso aqui fica bem, não fica uma coisa tão fácil, né, de entender, 25.200 segundos, né? Então vamos, se eu quiser saber a resposta em minutos, né, já que isso aqui são segundos, eu divido aqui isso tudo por 60 segundos para obter a resposta em minutos, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, dividindo isso por 60, a gente vai ter o total em minutos, uma vez que 60 segundos corresponde a 1 minuto, né? Então, se eu pegar esse total de segundos e dividir por 60, eu estou obtendo o total aqui em minutos, tá bom? Então, isso aqui vai nos dar 420 minutos, tá bom? E aí, se eu quiser, novamente, se eu quiser transformar isso, saber isso aqui, a quanto isso aqui corresponde, né, em horas, né? Quantas horas necessariamente isso aqui são, né? Uma vez que 60 minutos corresponde a 1 hora, eu posso dividir isso aqui por 60 minutos, né, para me dar o total aqui em horas. Então isso aqui, se eu pegar
e dividir isso vai nos dar 7 horas. Então, esse seria o tempo máximo, por exemplo, no caso em horas, né? Eu teria aqui 7 horas para fazer todas as tentativas, ou seja, as 5.040 senhas. Tá ok? Bom, e aí vamos para o próximo ponto, né? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte: caso o policial saiba que os algarismos 0 e 7 fazem parte da senha correta, na pior das hipóteses, ele conseguirá desativar o artefato explosivo em 30 minutos. Então, na pior das hipóteses, novamente é você testar todas elas, né? Testar todas elas, mas só que agora é um pouquinho diferente, porque eu sei que 2 algarismos estão ali entre os 4, tá bom? O 0 e o 7, se a gente for pensar um pouquinho, né? Aqui eu tenho 4 algarismos, o 0 pode estar aqui e o 7 aqui, né? Ou posso ter também aqui o 0 aqui e o 7 aqui, ou ainda eu posso ter o 0 aqui e o 7 aqui. Enfim, de fato eu já sei que o 7 e o 0 são 2 algarismos que estão aqui entre os 4. Então, o que é que a gente precisa saber? Eu preciso saber quantas são as possibilidades de encaixar o 0 e o 7, tá bom? E depois o total de possibilidades de encaixar os outros, tá bom? Uma vez que eu já sei a posição, se eu já sei a posição dos dois, eu preciso saber o total de possibilidade de encaixar os outros. Então, quantas são primeiro as possibilidades de encaixar o 7 e o 0, né? Porque se a gente for fazendo um por um, isso obviamente dá um trabalhozinho. Eu teria aqui essas situações, né? Poderia ter aqui, aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, aqui, né? Então, se a gente fizer aí todas as possibilidades de encaixar o 0 e o 7, aí eu faria a contagem. E, obviamente, você percebe que sempre sobra aqui, ó, 2 posições para eu poder encaixar os outros algarismos, né? Tá bom? Isso significa o quê? Como eu já usei 2, sempre vai sobrar aí, né? Eu estou usando sempre o 0 e o 7, que já é fixo, sempre vai sobrar aí 8 algarismos para a gente calcular as possibilidades para as outras posições. Tá bom? Então, aqui a ideia, primeiro, é descobrir qual é o total de possibilidades de encaixar o 0 e o 7. Se a gente pensar um pouquinho, né? O 7, ele vai ter 4 possibilidades, né? Ele pode entrar aqui na primeira posição, na segunda, na terceira ou na quarta, tá bom? E o 0, né? Se o 7 foi encaixado em alguma das 4 posições, sobrou apenas 3 posições para encaixar o 0, tá bom? Então, se eu tenho 4 possibilidades para encaixar o 7, tá bom? E tenho 3 possibilidades para encaixar o 3, então o total de possibilidades aqui de encaixar, né, o 7 e o 0 são 12. Eu tenho aqui 12 possibilidades de encaixar o 0 e o 7. Ou seja, se eu for fazendo aquela distribuiçãozinha, né, intercalando o 0 e o 7 em todas as possíveis formas, eu vou encontrar 12 possibilidades. Beleza. Só que o seguinte, encaixando, né, fixando já o 0 e o 7, sobram ainda 2 posições para encaixar os outros algarismos. Né? 1, 2. E aí, como são 10 algarismos e eu já sei a posição de 2, que é o 0 e o 7, resta-nos 8 algarismos para ocupar aquelas 2 posições. Então, na realidade, cada uma dessas 12 possibilidades aqui, né? Então, nesse caso, para encaixar o 0, para encaixar esses 8 algarismos nessa outra posição, obviamente eu vou ter aqui 8 possibilidades, tá bom? E, né, para encaixar para fazer uma tentativa para o próximo dígito, eu vou ter 7 possibilidades. No total aqui, eu tenho 56 possibilidades, tá bom? O que é que isso significa? Significa que para cada uma dessas 12 possibilidades,
eu tenho aqui 56. Significaria mais ou menos isso, né? Se a gente fosse pensar 1, 2, 3, 4, se eu encaixasse aqui o 0 nessa posição, eu teria uma possibilidade. Se eu encaixasse o 7 aqui nessa posição, eu também tenho uma possibilidade, porque eu estou encaixando os dois. Então aqui, né, para encaixar o restante, como eu já usei dois algarismos, eu tenho ainda 8 possibilidades para entrar nessa posição e 7. Então o total de possibilidades aqui é 56. Só que veja que essa é uma situação das 12. Então basta, né, pegar 12 e multiplicar por 56. Tá bom? Então nesse caso, o total de possibilidades, né, vai ser 12 vezes 56. Fazendo 12 vezes 56, isso nos dá 672 possibilidades de acertar a senha. Tá certo? O que é que isso significa? Veja que daquele resultado anterior, que deu 5.040, as senhas, sabendo dois dígitos, né, as senhas caem para 672. Tá certo? Bom, mas aí ainda considerando que cada senha, né, dura 5 segundos, então eu vou pegar isso aqui, 672, e multiplicar por 5 segundos. Né? Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 5 segundos, isso nos dá 3.360 segundos. Né? Mas aí ele pergunta, na pior das hipóteses, ele conseguirá desativar o artefato em 30 minutos? Bom, para a gente tentar todas as senhas, né, sabendo dois algarismos, eu vou ter esse total aqui de senhas, 672. Como cada senha dura 5 segundos, esse é o meu tempo total, 3.360 segundos. Como aqui está em minutos, eu vou dividir isso aqui por 60 segundos, para saber isso em minutos quanto nos dá. Né? Então, se a gente pegar isso aqui e dividir por 60, isso vai nos dar 56 minutos. Tá bom? Ou seja, ele não vai desativar o artefato, né, explosivo em 30 minutos. Por quê? Mesmo sabendo dois algarismos, que no caso seriam o 0 e o 7, eu ainda vou ter um total de 672 senhas possíveis. Onde se cada senha dura 5 segundos, eu vou ter aí, no máximo, né, na pior das hipóteses, eu vou ter 56 minutos. Lembre que ele fala na pior das hipóteses. Ele pode acertar a senha antes? Pode. No entanto, a questão pergunta na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses seria ele acertar na última vez, né? Na última senha. Mas até lá ele vai ter gasto 56 minutos. Até a última senha. Logo, ele não conseguirá desativar a senha em 30 minutos. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês compreendam aí essa questão. E qualquer dúvida, manda pra gente tentar esclarecer novamente.